Estamos aqui com Emanuel Públio Dias. Emanuel Públio Dias, o homem o homem que cuida dos leões na sua fase mais importante, né? Leões aqui na metáfora de talentos individuais da comunicação brasileira, que é quando eles estão crescendo. O Mano pega esses leõezinhos, cuida e coloca no mercado aí. Mano, muito obrigado por dividir, tá aqui e dividir a sua experiência com a gente. Muito mais importante é eu poder ainda ser útil para esse negócio depois de tanto tempo. Quanto tempo Quantos anos? Olha, meu primeiro emprego em propaganda foi na antiga Propeg baiana. Eu fui redator publicitário na Bahia. Olha só. E é uma história muito engraçada, porque eu me formei aqui em São Paulo, na USP, né? E tinha praticamente nenhuma experiência. E eu passava todos os verões na Bahia, era a época do hipismo, do povo maravilhoso, Arembepe, era muito gostoso. A gente vibrava com o universo, tinha experiências muito legais. E quando chegava depois do carnaval, eu voltava porque tinha aula, porra, saco? Então. E aí, quando teve um ano que eu cheguei e disse para May, que minha mulher até hoje, né? Parabéns. Eu estou falando de 1975 ou 4, uma porra dessa, entendeu? Aí eu falei, porra, mano, vamos voltar. Ela falou, mano, você está formado, eu também. Eu falei, caralho. E agora, então, eu sou publicitário, vou trabalhar. Eu tinha feito já alguns estágios aqui, tinha feito um estágio no exterior, né? Olha só. E tal, em Nova York. Mas eu falei assim, eu vou pedir emprego. Qual é a maior agência daqui? Uma Propeg. Onde é que ela fica? Em tal lugar. Eu fui para lá. E a Propeg está até hoje aí, né? Mas naquela época a Propeg era uma agência regional mesmo. Entendi. Hoje já é uma agência nacional. Depois é que o Rodrigo levou ela, foi uma das maiores agências do Brasil. Exato. Mas nesse ponto era uma agência regional ali na ladeira do Porto da Barra. Eu fui lá, sentei e falei, bom, eu quero falar com o Rodrigo Sá Menezes, que era o dono, né? Aí, obviamente, aquele hippie ali na frente, a secretária falou, tá em reunião. Eu falei, tá bom, eu espero. Essa ousadia dos jovens. Aí, depois de um tempo, ela falou, ele vai sair. Eu falei, tá bom, eu vou ali no porto tomar um banho de mar e volto. Fiz isso. Acho que quando o Rodrigo voltou, eu falei, se você não falar com esse sacana, ele não vai sair daqui, né? Aí eu falei, aí falei a verdade, eu falei, me formei na USP, trabalhei já numa agência, fiz um estágio. Onde é que ele ia encontrar um cara na Bahia que tivesse isso? Falei, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei escrever. Eu gosto de escrever publicidade. Aí ele me botou como um redator lá. Poxa, que bacana. E eu fiquei 1 ano e meio como redator. Isso foi em 77. Olha só. Aí quando acabou a minha fase hippie, eu voltei para São Paulo e comecei a trabalhar. Vamos ganhar dinheiro, que o dinheiro é bom. Comecei a trabalhar no atendimento, planejamento. E aí, pois eu te conheci você fazendo planejamento. Você ainda faz planejamento? Faço ainda, mas quer dizer, eu voltei a fazer, né? Porque a minha carreira, vamos dizer assim, de executivo foi interrompida quando eu virei executivo da SPM. A minha carreira de executivo publicitário, de consultor, de planejador, de branding e tal. Aí eu, quando virei diretor da escola, eu assumi uma função de diretor de marketing e depois vice-presidente. Quando eu saí, eu voltei a fazer branding, planejamento, estratégia, um pouco da minha experiência, né? E esse projeto do Yang, que é um projeto bem grande, né? Então, mano, vamos trazer um pouco esse assunto, porque o pessoal de comunicação do Brasil todo deve ficar apaixonado quando vê aqueles anúncios. Seja um Yang, né? Inscreva sua pasta, traga o seu trabalho, apresente seu trabalho. E deve ficar imaginando, né? Então, começando pelo básico, o que é um Yang para você e o que a gente precisa fazer para virar um Yang?
Bom, nós temos esse programa desde 1995. 95. Vai completar o ano que vem 25 anos. Olha só. Enfim, de existência. Nós já levamos... Qual que foi o insight para... Nós já levamos para lá 451 jovens. 451 Youngs para Cannes, que foram levados. Olha só. O insight foi o Festival de Cannes. Ou seja, eu frequentava o festival desde 1989. Era a fase que eu era consultor, e eu tinha como cliente o Maninho da Companhia de Cinema. Sim. E ele me levava para Cannes. Então, é outro privilégio que eu tenho na minha vida, né? Frequentar o Festival de Cannes desde 1988. Falei 3 vezes. E aí, num dos anos que eu estava lá, que era 94, eu vi um grupo de jovens no festival que era incomum, porque o festival era um festival adulto, rico. Era muito difícil ir para Cannes, caro, seletivo, enfim, não cabia aquele grupo de jovens ali. Aí eu perguntei, o que o pessoal está fazendo? Ele falou, não, esse é um grupo de holandeses, franceses e, se eu não me engano, ingleses, que resolveram vir para Cannes, pediram para facilidades. Aí o pessoal do festival me disse, a gente liberou a inscrição, cobrou uma taxa mínima e eles estão por aí, né? Falei, legal isso. E eles falaram, isso vai virar um programa. Olha só. Aí eu falei, posso organizar no Brasil? Eles falaram, vai em frente. Nessa época não era nem o Estadão, que era uma empresa de cinema chamada Promocine, que organizava que era representante aqui no festival, e eu conhecia. O dono era o Victor Petersen, uma figura lendária na cinepublicidade brasileira. E para ele, faz essa porra. Legal, né? Eu era executivo nessa época. Nessa 94 não, eu já era independente. Eu tinha saído da antiga Salles Interamericana, onde era diretor de planejamento lá, e virei um consultor independente, né? Foi nessa fase exatamente. Mas eu conhecia bastante gente, mas não tinha recurso para organizar um treco daquele. E como eu era colaborador do jornal do Ferrentini, eu pedi ao Ferrentini para me apoiar, e o Ferrentini, desde aquela época, apoia o programa, né? Me deu naquela época infraestrutura para fazer acontecer. E era bem simples, até porque o Festival de Cannes era muito simples. O Festival de Cannes era um festival de filme publicitário, ponto. Você sentava... E assistia filme... E assistia filme o dia inteiro, das 9 da manhã... Até quarta-feira. Quarta-feira acabava, você ia passear, só voltava sexta, entendeu? Não tinha o que fazer. É verdade. Rigorosamente não tinha o que fazer. E o festival era muito simples, e o Young também era muito simples, né? Então, era muito simples no sentido de que não tinha essa miríade de atividades que hoje tem, né? Exato. Era um festival de filme publicitário, aliás, o nome era esse. Festival Internacional do Filme Publicitário. Então, vamos levar E eu perguntei, quais são as regras? Ele falou, não tem. Pois é, eu me lembro que em algum momento, em 97 ou 98, eu morava em Lisboa, trabalhava na W Portugal em Lisboa, eu entrei em contato com você, porque lá em Lisboa, as regras, eu participei do primeiro Young de Lisboa que teve, e as regras eram assim, eles davam um briefing, e aí as melhores ideias, quem ganhava ia. Acho que até hoje é isso. No mundo inteiro, menos no Brasil. Menos no Brasil. No Brasil é a consistência da pasta. É a consistência da pasta. Olha só. Foi isso que a gente começou. Porque assim, vamos levar o pessoal, vamos. O Armando já disse, isso custa dinheiro. Porque ia ter que pagar a inscrição do Young, passagem, as despesas, a organização, etc. Eu falei, tudo bem. Mas o mundo era outro, né? Falamos com Globo, DM9 e Abril. Cada uma
pagou 1/3 de todo o projeto, E foi. ponto final, porque era assim que funcionava naquela época. E me fala uma coisa, você lembra do primeiro Yang, o primeiro que carimbou o passaporte de ida? Quem foi? Não, assim, não sei se foi o primeiro. Eu posso te falar alguns nomes da primeira delegação. Quais? Chester, Nossa, o Chester. o Hércules Florence. Hércules. O Wilson Matheus, não, ele foi do segundo ano. Ele e o Luizinho foram do segundo ano, Luiz Sanches. Luiz Sanches. Depois eu posso te dar a lista, te mandar, mas o que a gente fez? Eu falei, bom, vamos fazer a seleção pelo que os caras... Porque desde o início me passou pela cabeça o seguinte, esse vai ser a melhor peneira do mercado. Quer dizer, eu quero levar para Cannes os caras que realmente serão os líderes do futuro desse negócio. E deu certo. Ou seja, focado completamente em business. Na né? excelência. Na excelência. Focado na excelência do trabalho. Sim. Criativo. Porque era só o que tinha. Era a única categoria que tinha. Então, manda a pasta do pessoal. Limitamos em 10 peças. As pessoas mandaram, assim, é curiosíssimo ver o portfólio que eles mandaram. Você imagine, em 95, né? E eles mandaram seus portfólios, nós reunimos, eu acho que teve uns 40 e poucas inscrições. Reunimos todos esses portfólios numa sala do Clube de Criação, que era no Bexiga. Convidamos um júri, e era fácil convidar, porque convidava em nome do Armando, do próprio festival e tal. E o pessoal selecionou assim, esse vai, esse vai, não, parará, parará, não tinha muito... Mas foi uma delegação de peso, entendeu? Pessoas que hoje estão aí movendo a indústria. A maioria está aí, a maioria está aí. A partir do segundo ano, a coisa foi... aí foi mais ou menos a mesma coisa, né? Aí a gente começou a estabelecer algumas regras do tipo... Cannes era 30 anos, a gente achava que 30 anos era muito. Então a gente fez a regra aqui de 28. Porque nessa época a criação brasileira estava em efervescência total, né? Brilhante, né? Brilhante, né? E com 30 anos o cara tinha 10 leões na cabeça, entendeu? Então a gente fez com 28. Outra coisa que a gente fez, não é desde o início, como é um festival profissional de excelência, não é um festival para estudante. Não é um festival para iniciante, para estagiário. É para o cara que é bom, que vai ficar muito melhor. Esse sempre foi o objetivo. Isso fica claro, né? Você lembra se teve alguém, além de São Paulo e Rio? Rio também tiveram várias pessoas, né? A gente fez... Porque é o seguinte, quer dizer, desde o início também... a gente procurou criar condições de revelar talentos. Apesar de a delegação era muito boa, e a gente queria revelar talentos. E os melhores lugares para revelar talentos eram fora de São Paulo. Então a gente fez júris regionais no Rio, em Porto Alegre, em Curitiba, quase sempre. Algumas vezes em Brasília. Conseguimos fazer uma vez no interior de São Paulo, com as agências todas menos da capital, como se fosse o mercado interior do Profissionais do Ano. Fizemos uma vez em Recife, que foi bem legal, organizado pelo Daniel da Hora, né? E foi ótimo, porque, por exemplo, lá de Porto Alegre saiu gente como o Fedrizzi, saiu gente como a minha memória para esses nomes está ficando difícil, mas também depois eu posso te mandar. No Rio também um time fantástico lá no Rio. De Curitiba você conhece os gêmeos, o Roberto e o Renato Fernandes. E foi muito curioso, porque os dois se inscreveram com a mesma pasta, exatamente a mesma. É muito engraçado. Aliás, o Roberto e o Renato Fernandes, eles têm essa mania, né? Eles tinham essa mania, né? Estavam sempre juntos, né? Vocês não podiam contratar um só. Não, eu me lembro que o Cavalier foi contratar... Eu acho que um dos dois, não sei. Mas você nem sabia quem estava contratando. Você não sabia. E eles pediam, a gente divide o salário em dois aqui. Mas logo os dois, cada um estava ganhando o seu salário, porque são muito bons. Mas enfim, eles fizeram a mesma pasta e o júri tinha que premiar um, porque só tinha um. Aí foi o Roberto.
Aí não teve problema. O Roberto depois veio falar, ou ele, ou o Renato, um dos dois. Nunca saberemos. Não, seguinte, a gente vai os dois. Exatamente. Eu falei, mas não posso levar os dois, entendeu? Ele falou, não, a gente se vira, entendeu? E foram os dois. E eu acho que os dois até hoje são Young, entendeu? Mas então teve essa coisa do regional. Mas na evolução do processo, ainda hoje eu estava dando esse mesmo briefing para a Accenture, né, que vai fazer a nossa campanha. Olha aí. Na evolução, o que aconteceu? Cannes começou a evoluir. Nossa, de um festival de filme, a segunda categoria foi print. Depois foi pôster. Digital. Não, print pôster. Print e pôster. Mas teve digital. Antes. Digital veio antes de rádio? Ou veio digital, rádio? Não. Foi print, depois digital, depois filme. Aí entrou mídia. Aí entrou design e aí entrou pipocas amarelas, entendeu? Tem a categoria pipocas amarelas. Mas, enfim, a cada categoria nova, o Young criava a categoria correspondente do Young Lions lá. Porque tem uma outra coisa. Desde 1995, no primeiro ano que a gente foi, que tem uma competição em Cannes. Sim. Que é o Young Lions Competition. Eles dão um briefing e as duplas de cada país respondem àquele briefing naquele dia. Os seus Youngs já foram quantas vezes? 17 medalhas. Nós estamos em primeiro lugar desde o primeiro ano. Olha só. Desde o primeiro ano, quando não, que aí não contava medalha, mas a partir do momento que começou a contar medalha, a gente ficou em primeiro lugar e até hoje a gente tem 17 medalhas. O segundo lugar é Portugal, que é muito bem organizado também, tem 14. Não é? Mas aí a gente criou esse modelo de portfólios, inscrições individuais. E outra coisa, o ser Young Lion se tornou um aspiracional do jovem brasileiro, aquilo que você estava dizendo. Exatamente. Quer dizer, o cara quer ser Young, faz parte do processo de ascensão dele. Sim, e é uma busca, quem é apaixonado por comunicação, é uma busca que faz todo sentido, porque você pode falar mal, falar bem de Cannes ou de prêmios, mas... Cara, eles são importantes. Se tem uma indústria, tem prêmios e os prêmios são relevantes e importantes. É óbvio que são, é óbvio que são. Tem uma pesquisa que saiu agora da Kantar, na semana passada, dizendo que, afirmando, vai saber com quais dados, a gente nunca vai saber sobre isso, que a efetividade... que as pessoas lembram até das campanhas, mas não lembram das marcas, né? Mas como que você pode afirmar isso? Tem 1000 pesquisas, a Léo fazia uma pesquisa sempre disso, a Léo Brunet, que as agências que mais ganham leões são as que mais se valorizaram nas bolsas do mundo inteiro. Veja a Drogafire. As agências que mais... ganham. Não é que a agência foi a mais valorizada. Os clientes que ganharam os prêmios foram as empresas que mais se valorizaram nos mercados do mundo inteiro. Um outro estudo relaciona prêmios e market share também. Eu não vi essa pesquisa. Não, acho que ninguém viu, só tem a matéria. Eu acho que ninguém viu ainda os dados. E as pessoas que não ganham prêmio ficaram felicíssimas com isso. Provavelmente. Ficaram muito... Isso desde o início, quer dizer, quem não ganha prêmio acha acha péssimo que os outros ganhem. Eu acho que essa coisa de prêmios tem uma coisa relevante. Se a tua estratégia de negócio da tua empresa... ou a tua estratégia profissional pessoal for não ganhar prêmios, eu até entendo, ok, é a estratégia, você faz business com isso, tranquilo. Agora, não dá para negar que o Oscar é Oscar, que o Oscar ele arremessa a bilheteria lá para cima. Não dá para negar que cada indústria tem a sua qualidade, e a qualidade precisa ser aferida, né? É fundamental. Critério de reconhecimento, né? Exato. Mas e me fala uma coisa, mano, como que hoje a gente tem quantas categorias competindo? Bom, competindo você tem dentro do Young. Print, Digital,
design, filme, mídia, marketer e PR. A gente tem essas 6, a gente nunca conseguiu fazer PR aqui, né? Além disso, a gente tem atendimento e planejamento, que não tem em lugar nenhum do mundo, só tem aqui. E como... elege, porque, leva... veja, aquilo que eu estava dizendo, como ser Young virou um aspiracional... Entendi. Só o fato do cara ser selecionado como Young e poder ostentar disso no seu portfólio, no seu currículo, dizer assim, fui Young no ano tal, já é suficiente. E tanto é que a gente leva muito mais Youngs do que os times de competição, ao contrário também do mundo. O mundo tem 4 duplas de competição, então vão 8 Youngs de Portugal, ou seja, de onde for. Nós mandamos os 8 ou 10 e mais uma leva que entre 15 já mandamos 29, entendeu? Isso faz diferença para o mercado absurdo. E aí cada vez mais o nosso processo foi se distanciando do processo internacional até criar um critério, entendeu? Que é diferente. Isso, de um lado, foi muito bom, porque realmente você apostou na excelência, né? Você revelou excelências. Os dados são incríveis, quer dizer, nos últimos 2 anos, nós temos Youngs hoje trabalhando em 11 países. Nossa. Porque tem de brasileiro trabalhando no mundo. E esses danados ganham prêmios pelos seus países lá, entendeu? Mas muito. O ano passado, eu fiz uma soma dos leões ganhos pelos Young Lions, no Brasil e nesses 11 países. Deu mais do que o Brasil. Nossa. Só perdeu dos Estados Unidos. Se fosse um país, o Young Lions seria o 2º país mais premiado no mundo. Mas então, esse foi um critério que aconteceu. Do ponto de vista da excelência, ótimo. Do ponto de vista e aí, quer dizer, o mercado começou a se modificar. Aquilo que a gente estava conversando, ou seja, o que era um projeto tipicamente das áreas de criação das agências, e o negócio era por aí, começou a ampliar. Mas eu acho que é bom, é importante outras áreas participarem, porque a gente vê isso hoje. Hoje a publicidade moderna que a gente pratica, ela, ou pós-moderna, como quiser chamar, ela a ideia vem de qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer lado, e de qualquer tipo de atividade. A pessoa pode ser mídia, planejamento. Isso não é bullshitagem, porque se você não faz isso, você não está sendo competitivo. É uma questão de business mesmo. Há 2 anos, o nome das categorias para criatividade não é atendimento. Perfeito. É criatividade em atendimento, criatividade em mídia, criatividade em planejamento, criatividade em design, criatividade em craft, enfim. Faz todo sentido. Nós começamos... O que aconteceu? Esse modelo também ele começou a se exaurir, porque ele se fechou em si mesmo. Então, tanto é que o número de inscritos ele estacionou nos últimos anos e não sobe. Porque as pessoas começaram a perceber que como é que eu vou competir com a minha pasta? Eu trabalho numa agência em Americana. Exato. Com a pasta do cara que trabalha com os mestres das galáxias das grandes agências de São Paulo. Exato. E isso começou realmente a ser um limitador. Eu me lembro que quando eu contatei com você lá de Lisboa, eu sugeri, mas por que não é igual aqui? Por que não tem, né? Aí você explicou, por que não tem os concursos e tal? É porque, às vezes, esse cara de Americana, num mano a mano, de repente, num briefing, ele pode se sobressair. Exatamente, claro. Que aconteceu em Portugal várias vezes com pessoas, com profissionais de agência pequena. Eu trabalhei lá há 5 anos, eu vi vários Youngs. E sempre era uma surpresa. E dessa surpresa saíram profissionais incríveis, né? O Diogo, o José Monteiro. Mas você veja, isso era um processo que já tinha 20 anos, entendeu? Sim. E aí,
E o Yang, assim, não tem ninguém que é dono dele. Então, não é o humano dono do Yang? Não, como é que é? não existe dono nenhum. Quer dizer, tem uma comunidade, quer dizer, que vai fazendo mudar. E essa comunidade pressionou fortemente o Yang no ano retrasado. Olha aí. Não, no ano retrasado não, no ano passado, mas na penúltima edição, porque esse modelo reproduzia também alguns problemas da profissão. A baixa participação de mulheres, a baixa participação de outras de profissionais que não trabalhavam nas principais agências, a baixa participação de negros e afrodescendentes, enfim, todos os problemas que existem no Brasil, que existem na publicidade e que o Yang também refletia. Mas a gente foi muito pressionado por isso. Foi quando a gente adotou essa ideia de que criativo não importa onde ele trabalha. Eu fui muito atrás das agências de live marketing, por exemplo. Pois é. E eu fui muito atrás por exemplo, na categoria design do Yang, todo ano tem uma dupla de design excelente, já ganharam medalha, são fantásticos. Não tem um designer de escritório de design. São designers da FNASCA, designers da sua agência, designers de agências de propaganda. Não tem diretor, por incrível que pareça. Né? Na dupla de filme vai um diretor de arte e um redator. Pois é, só que agora parece que está vindo uma leva aí de novos diretores, de jovens diretores aí. Está vindo de tudo, né? Está vindo. Então, a gente, na edição desse ano, 2019, a gente já teve um equilíbrio maior de homens e mulheres, tanto no júri quanto no shortlist, como nos resultados. A gente incentivou a participação das meninas, inclusive com mentorias específicas para elas, porque é uma conta simples. Se tiver mais inscritos, tem mais vencedores. Exato. Bom, em função dessa minha, vamos dizer assim, experiência com o projeto, né? Hoje o cara que manda no Yang lá em Cannes, o head de talentos, eu vi começar no pané, ele era o garoto dele. A gente se adora, ele me chama de my friend, é o inglês, é o Steve Layden. Adora o Brasil, adora futebol, a gente se diverte pra burro. E ele hoje é o head de talent lá, o Yang responde a ele. Então, eu participei de um processo de mudança do Yang no mundo inteiro. Entendi. Tem regras agora guidelines, não são regras imutáveis, mas são guidelines para o mundo inteiro. E, obviamente, a gente adotou essas regras aqui. Né? Qual é a regra mais significativa que mudou? Vai acabar o portfólio. Vai ser briefing também. Finalmente! Depois de décadas. 20 anos, 21 anos. Cada categoria vai ter um briefing. Olha aí, em primeira mão. O briefing vai ser... Depois que as pessoas se inscrevem, elas receberão o briefing, cada um na sua categoria. Vai ter um julgamento online dessas respostas, vamos dizer assim, porque vai ser igual ao Cannes. Né? Um briefing de um cliente, e a gente está negociando com vários clientes para ver qual vai ser o briefing. Já põe à disposição da sua agência, se quiser pegar um dos seus clientes para ser o fornecedor do briefing, a gente pode conversar sobre isso. Mas com certeza. A inscrição para a competição, a gente está em dúvida ainda, porque tem um monte de detalhezinho. Porque eles querem lá uma dupla. Eu não posso mandar um cara de filme, eu tenho que mandar uma dupla. Entendi. Então, nesse esquema de briefing, talvez seja melhor que a dupla responda em dupla, também como é no mundo. No mundo, isso é engraçado, é muito diferente aqui no Brasil do resto do mundo. Isso é importante as pessoas até entenderem. É muito comum no mundo, né? A gente trabalhou fora, você ter um teu parceiro que vai para a vida toda. Ou é redator ou diretor de arte, né? Que te complementa e segue em frente. Tem uma proposta de emprego? Tem para os dois.
É muito comum isso. Não é uma cultura brasileira, né? Absolutamente não. É engraçado isso. Aqui é muito mais individualista, né? E é gozado porque, como o resultado era individual, a gente montava duplas de pessoas que nunca tinham trabalhado juntas. Que poderia dar certo, poderia não dar. E era riquíssimo isso. Você pegava um cara de uma agência a diversidade. Com outro da outra. Isso era bem legal, era bem legal. Só que isso talvez mude também, entendeu? Enfim, a gente vai ter briefings, a gente vai ter inscrições em dupla, a gente vai ter inscrições individuais também, porque de repente o meu dupla tem mais de 30 anos. Bom, aí não dá. Então não dá, entendeu? Então aí você cortou o cara, ele não pode nunca mais participar. A gente vai abrir também para o individual. Você sabe que hoje, mano, tem agências no Nordeste brasileiro, agências muito boas que a gente de vez em quando se depara com no Nordeste, no Norte, que de vez em quando se depara em publicações como Archive, por exemplo, com trabalhos incríveis. Design em Minas Gerais, por exemplo. E não são, exatamente. E não são agências muito famosas, mas tem uma agência em Goiás que ganha sempre profissionais do ano regional. Eu esqueci o nome. E eu já vi o trabalho dessa turma. São muito bons. E aí, eu acredito, eu posso estar errado, mas aí ano que vem você me fala. Mas eu acredito que vocês vão se surpreender muito, que o Ian vai se surpreender muito. A ideia é essa. Muitos talentos virão aí. A ideia é essa. A ideia é que a gente consiga ampliar também ampliar o alcance do programa, porque também ele é muito focado. Quer dizer, por mais que a gente divulgava nos lugares onde as pessoas já conheciam. Tanto é que fora da criação era uma briga para conseguir inscrições de mídia, de clientes, porque as pessoas não é que não conhecem o Young Lions, muitas pessoas acham que o Festival de Cannes ainda é um festival de criadores publicitários. Quer dizer, muitos clientes não se veem lá. A gente teve uma vez uma menina que ganhou na categoria anunciante. E ela, quando foi pedir licença para ir para Cannes, os caras falaram: que caça você vai fazer em Cannes? O que você vai fazer lá? Não tem nada que fazer lá. Bom, se fosse para Nova York, então não tem. O cara, e é um dos maiores anunciantes do país. Olha, entendeu? Só. E o cara não tinha noção do que era o Festival de Cannes. E eu, de vez em quando, faço apresentações e palestras, etc. E o problema não é o Young. Esse modelo novo de Cannes Lion que a gente viu lá, voltado para o negócio, voltado para a inovação, para a tecnologia, para o entertainment, entendeu? Isso não é conhecido dos brasileiros. Os brasileiros ainda são focados no festival de prêmios. E Cannes está reservando cada vez menos espaço para a área de prêmios. Sem dúvida. Fora as noites de premiação, não tem mais nada. Você pena para ver filme, você não vê mais filme. Não vê. Outro dia eu brinquei, eu entrei numa sala lá, estava vazia, passando filme, e era uma categoria, e eu olhei do lado, não tinha ninguém, eu fui no computador, pus a categoria que eu queria ver e coloquei e fiquei vendo. Não tinha o que fazer. Então, o que a gente quer fazer agora? A gente quer um Young Lions maior, num sentido de alcance. Muito legal. Mais inclusivo. Muito bom. Porque a gente vai favorecer a inscrição de todo mundo que quiser se inscrever. Ou seja, se o cara estiver lá em Joinville, onde eu fui, se estiver lá em Rio Preto, se o cara for um produtor de conteúdo de Goiás, sabe? Quero pegar o pessoal que faz storytelling, o pessoal que trabalha em eventos. Muito legal. O cara monta um Rock in Rio, caralho, ele não é criativo? Exatamente. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, ao fazer um briefing por categoria e anônimo... Isso é fundamental. Anônimo. Fundamental. Quer dizer, você vai mandar a sua solução do briefing, você vai se identificar na inscrição, mas no seu case vai estar escrito planner, em inglês, todos os cargos. Claro. Porque não tem gênero. O que é muito bom. Não, exatamente. Você vai votar num planner, você não sabe se é homem ou mulher. Terminado o shortlist, a gente vai fazer igual Cannes. A gente vai levar esse pessoal para um lugar, vai dar um briefing e de noite eles vão dar a solução. Aí ao vivo, né? Enfim, nós vamos mudar completamente. Eu tenho uma expectativa que vai dar certo. Essa sua
essa sua resposta, esse seu entusiasmo, eu tenho ouvido de muita gente. Enfim, eu não sei qual, eu não tenho a menor ideia. Antes eu imaginava mais ou menos como seria a próxima delegação. Dessa vez eu não tenho a mais mínima ideia como será 2020. Que sensacional isso, porque na verdade... E isso realmente é novidade tão grande que eu nem tenho todas as regras, eu só tenho esses parâmetros. Puxa, isso é fantástico. Quando eu era garoto e participei do Young em Portugal, aconteceu uma história muito engraçada. Lá era isso. É como naqueles concursos de poesia que a gente participava. Eu participava de concursos de poesia. Você colocava um pseudônimo lá e você manda. E vale o talento. Vale. Você não pode se identificar de jeito nenhum. Então era muito anônimo. Em Portugal, eu participei eu trabalhava na W. Tinha acabado de chegar, estava aprendendo, na verdade. E trabalhei e fiz um trabalho com... O briefing era os 50 anos, me lembro até hoje. 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Para esse briefing, eu sentando lá com o meu dupla, Giancarlo Ricci, ele é de Turim, trabalhou uma temporada lá, um grande amigo. A gente teve uma ideia. Só que a ideia, e acho que foi o primeiro ano de Young lá, só que a ideia, ela ficava bem em 6 páginas simples. Ela não ficava... Funcionaria em página dupla? Se a gente fizesse em página dupla, ficaria legal, tal. Tá, obedecesse as regras. Mas a gente se empolgou tanto, mas tanto, que nós fizemos 12 páginas simples. Uma mais linda que a outra. Linda, maravilhosa. A gente achava, né? Linda, maravilhosa. Então, enquanto todo mundo mandou, naquela época, um isoporzinho assim, né, com uma página dupla, nós mandamos um pacote. Aí me liga, um determinado dia, o organizador do festival, que era do Jornal Expresso ou Independente, acho que era do Expresso, Jornal Expresso de Lisboa. Me liga, fala assim, Flávio, tal, opa, temos um problema aqui. Mas qual o problema? Não, porque vocês foram muito bem, na verdade vocês ganharam o festival. Vocês são Youngs pra gente, mas eu não posso dar o prêmio para vocês. Tá, mas por quê? Fiquei alegre e triste. Mas por que vocês não podem dar? A regra é clara, é uma página dupla. E vocês mandaram 12 páginas simples. Mas, enfim, nós vamos colocar vocês aqui uma menção especial. E venha cá, estamos muito felizes, tal, não sei o que lá. E quem ganhou em primeiro nesse ano foi o incrível Diogo Anauri e José Bom Tempo, que hoje são os CCOs e CEOs da Ogilvy, lá de Lisboa. E eles ganharam, eles fizeram, inclusive o print que eles fizeram, além de ganhar o Young naquele ano, ganhou também um leão de bronze, que para Portugal foi super bacana. Só que aí aconteceu uma coisa engraçada. O Mário Soares, que é um socialista, era o presidente, né, já falecido Mário Soares, presidente de Portugal, socialista ferrenho, um cara dedicado aos direitos humanos, ele lançou um concurso público, que é como a gente diz lá em Portugal, um concurso, uma concorrência, onde o briefing era 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Entraram todas as grandes agências, era uma baita de uma verba grande, mobiliários urbanos por todo lugar, filme, anúncio, tinha muita revista na época, e a mesma campanha ganhou a concorrência, ou seja, já era um prenúncio de que para o business ia ser bom. E a gente ficou muito feliz também, enfim, mas é uma história muito, muito íntima, ligada a essa coisa do anonimato. E eu tenho muita fé, eu tô realmente feliz, animado que 2020 vai ser com essa mudança, porque eu acho que muita gente boa do interior do país, ou do interior de São Paulo também, ou do interior da própria cidade de São Paulo, que não está numa grande agência, mas merece ser descoberto, ele pode ter a possibilidade. Claro. E o nosso desafio é chegar a fazer essa oportunidade, chegar a essas pessoas a oportunidade de participar. Isso. Então esse é um desafio de comunicação que a gente vai ter que cumprir. Mas, enfim, fora isso, quer dizer, você vê como você falou em Portugal e aqui a mesma coisa, né? De um jeito ou de outro, ao longo desses anos, foram revelados muitos talentos, muitas lideranças. A gente tem muito orgulho dessas pessoas que voltaram, que compreenderam a necessidade da internacionalização, que a gente também batia muito nisso.
a gente quer formar profissionais para o mundo. Então, o ano passado eu fui para Nova York e disse que eu estava indo e marquei num bar, foram 19 anos. Sabe, porra, eu falei que do caralho isso, tinha 19 nego lá, pô. É sensacional. Sabe? Então, e boas agências, e trabalhando, pessoal, vivendo. Pessoal na DDB, enfim, na Dell, na Macan, sabe? Sensacional. Ano passado, melhor, esse ano eu contei Cannes. Esse ano, Cannes elegeu os 10 cases mais premiados. Tudo agência gringa, tudo agência... Foi quando vocês ficaram lá na lista, eu vi, né? Não, essa lista é outra. A gente está entre as melhores do mundo, mas independentes. Né? Essas são as big shots, as grandes holdings tal, e as grandes campanhas. Campanhas gigantescas, ganharam, sei lá, 15, 20 milhões, a gente só ganhou 7. Só, né? Que merda. Aí o que aconteceu? Eu marquei nas 10 campanhas que o festival sugeriu que fossem as melhores, eu marquei 5 delas brasileiros que eu conhecia, que já tinha trabalhado comigo. Na ficha técnica. Na ficha técnica. Então, assim, impressionante a capacidade do brasileiro de trabalhar fora, de se adaptar e de ser um comunicador de primeiro time. Né? E a gente está falando disso também, né, mano? Porque o que eu acho que é importante, a gente vê a importância da comunicação hoje no nosso país, onde fatores midiáticos ou a informação que está por aí em todos esses canais, né? Desde canais de redes sociais até canais oficiais, o tanto que ela é importante, porque ela pode ser manipulada, pode ser verdadeira, e o tanto que comunicar faz bem. E é uma coisa que, para quem está estudando e entender, enfim, para quem está no business, está na indústria, a importância da comunicação comercial, né? Como ela é um pilar da democracia. Então, comunicar bem, seja lá onde você estiver, né? Você pode estar aqui em São Paulo, você pode estar no Rio, pode estar em Curitiba, pode estar no interior do país. Se comunicar bem, se comunicar com ética, se comunicar com propriedade, com técnica, né? Saber a técnica, entender a técnica, buscar a técnica, que hoje você pode estar numa faculdade que talvez não esteja tão bem ranqueada assim, né? Como é a SPM, onde você é professor e já foi diretor, mas você consegue com cursos livres, com cursos no YouTube, com masterclass e com informações, você consegue chegar num nível bom, um nível bom, razoável de qualidade. E fora o fato de que hoje você pode exercer a sua criatividade não apenas nos meios, vamos chamar assim, tradicionais, você pode exercer num projeto de inbound marketing, num storytelling bacana. No YouTube, no Twitter. Onde você quiser. Isso é que é fascinante. E eu ratifico essa sua postura, né? E a gente lá na escola também tem batalhado muito isso, quer dizer, não dá para viver numa democracia sem comunicação forte, boa, livre e competente, né? Quer dizer, isso vai do jornalismo, perfeito, que precisa ser cada vez mais reforçado. Quer dizer, quando eu vejo essas coisas do pessoal xingando o jornal, eu falei, pelo contrário, você tem que assinar essa porra do jornal. Isso é uma resistência. Até a comunicação comercial, né? Que desde o tempo dos nossos founding fathers, né? Quer dizer, era o que sustentava a indústria da comunicação. Hoje já nem tanto, mas é o que sustenta uma puta indústria que traduz consumo, bem-estar, melhora de vida, etc. Né? Então é uma postura política fundamental para os jovens e que, lamentavelmente, às vezes é percebida pelos seus defeitos, que os há, e muitos. Exato. Né? Mas, do ponto de vista da postura estratégica política, sem comunicação livre, forte e independente, você não tem democracia. Pode ter eleição, pode ter Congresso, pode ter Supremo, mas se você não tem uma imprensa forte, comunicação forte, livre, eficiente, você não tem democracia. Porque você não consegue se exprimir. Aí, se você não consegue se exprimir, você não tem liberdade. É isso aí. Mano, e me fala uma coisa. Hoje você vê
na indústria da comunicação, para o cara que está estudando, para o cara que... O objetivo do programa desse podcast é justamente manual prático. Se é manual, é prático. O que você vê assim, digamos que o Mano tivesse 17 anos, tivesse lá sei lá, na Bahia, onde você ama. Qual que é a perspectiva hoje do ponto de vista empático, digamos, das pessoas que estão começando, vão encarar uma faculdade ou já estão na faculdade? Como que você vê a comunicação, o Brasil? O que você percebe? O que você diria para essa turma? Existem Você é pessimista ou otimista com isso? Totalmente otimista. Totalmente otimista. Porque para cada porta que se fechou na indústria tradicional da propaganda, como a gente conheceu, se abriram 10 da indústria da comunicação. E os meninos já perceberam isso. Eu dou aula lá, no SPM. A SPM é uma escola de elite, mas tudo bem. Mas até 8, 10 anos atrás, todos queriam ir trabalhar em agência, a maioria em criação. Perfeito. Hoje ninguém mais quer. É assim. ninguém mais está trabalhando. Não é que não quer. Não tem muito espaço para isso, entendeu? Porque mas tem outros espaços, é o que você está falando. Aí eles estão trabalhando em empresas de marketing digital, eles estão trabalhando em produção, eles estão trabalhando no Pinterest, no Facebook, estão montando a sua própria startup. Então, o que eu diria é o seguinte: se puder fazer faculdade, faça, qualquer uma delas. Porque a faculdade é um agregador de conhecimento. Sem dúvida. Que eu estudei na USP. E quando eu cheguei lá na Bahia para fazer uma propaganda, eu escrevi o texto e não tinha a mais remota ideia de como aquele texto virava um anúncio de jornal no dia seguinte. Mas zero. Depois de 4 anos de USP, entendeu? Então, vamos dizer, a faculdade não é o manual. O manual é o tesão pela profissão. É frequentar os lugares, ler. E hoje você tem acesso. Você vai lembrar que a gente viu os filmes premiados de Cannes em agosto. Exatamente. Você não via em junho nem em julho, porque não tinha, Você ia ver em agosto. Chegava uma fita. Eu levava para Curitiba e passava no Aeroanta em agosto. É verdade, eu lembro. Ia 1.000 pessoas, entendeu? Que nunca tinham visto aqueles filmes na vida. Inclusive os publicitários. Exatamente. Então, o acesso à informação é uma coisa, é uma bênção. E, inclusive, o acesso à informação qualificada. Você quer fazer um curso de design na melhor faculdade de design de Londres, você faz daqui. Você quer fazer um curso de antropologia para entender melhor os insights de comunicação, você faz aqui, com escolas do Brasil ou do exterior. Enfim, o acesso à informação, a possibilidade de repente, você economizar uma grana e passar uma semana em Cannes ou no South by Southwest. São assim, a cocriação é um negócio muito legal. O espírito empreendedor está muito mais disseminado e valorizado. As pessoas demoram. Eu tenho feito orientação para startups dos alunos lá na SPM e a gente já descobriu, você consegue montar uma startup sem gastar um tostão. Você põe um site no ar sem gastar um tostão. Exato. Né? Você tem que ter uma boa ideia, você tem que resolver um problema, você tem que ter cocriação. E algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, você não tem mais concorrente. Você tem parceiros. Se o cara está com uma ideia tão boa quanto a sua, se vocês se juntarem, vocês vão ganhar muito mais do que competindo um contra o outro. Perfeitamente. Se o cara que está do seu lado sabe fazer melhor do que você, entrega para ele, e vai fazer outra coisa que você é bom. Aquilo que a gente viveu muito de competir um com o outro, de sacanear, você vai poder morrer-se hoje em dia. O pessoal escondia briefing. Pois é. Não, esse briefing o Flávio está fazendo, eu também quero fazer. Ou se junta com ele e faz junto. Exato, é muito comum isso. Ou esquece e vai fazer outro melhor, entendeu? É um modo de falar, mas tudo isso vai sendo curtido
na experiência da vida. E principalmente esteja próximo de quem faz a coisa bem feita. E você não precisa estar próximo fisicamente. Exato. Você lá de Goiás ou lá do Amapá, você consegue acompanhar o que está acontecendo aqui. Exato. Acompanhar, pedir um padrinho, trocar uma ideia com alguém. E as pessoas gostam disso. Claro que Se sim. você receber um e-mail de um cara de onde foi, te pediu, você vai achar um tempo, tenho certeza, porque eu te conheço. Você vai achar um tempo para responder para ele, porque você gosta disso. E esse cara que está perguntando, um dia vai fazer isso também. Exatamente. Eu tenho um quase primo, chama Paulo Damasceno, trabalha na David, premiadíssimo, fantástico, de Rio Preto também. E ele me escreveu quando ele leu o meu livro, o livro do Manual Prático, há bastante tempo atrás. Ele falou: um dia eu vou ser um grande publicitário. Você vai ver, Flávio. Corta, o tempo passou. Peraí, Paulo, você está na David? O que você está fazendo aí? Pois é, eu falei para você. E hoje ele é professor da Escola Cuca, e é um jovem professor da Escola Cuca. A Cuca é toda formada de profissionais assim, pô. Exato. E não é para ganhar dinheiro que eles estão lá. Não, é para dar o sangue, é para fazer a indústria acontecer. E é também o que você faz com o Yang, enfim. E é um trabalho incrível, memorável. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo, mano. Então é isso. Agora, se você quiser concorrer no Yang, tá aberta a oportunidade. Seja você quem for que estiver ouvindo isso aqui, pô. Maravilha. Muito obrigado, mano. Valeu, hein? Obrigado a você, cara. Obrigado mesmo.